14 anos de milagres e restauração. A jornada de um ministério levantado por Deus para curar, transformar e renovar vidas pelo poder da sua palavra. Esse ministério nasceu muito antes de ter forma ou nome. Nasceu no coração de Deus. No princípio, não havia estrutura, nem palco ou recursos, mas existia convicção, existia propósito e, acima de tudo, uma voz que chamava. Foi essa voz que guiou cada passo, sustentou cada batalha e fortaleceu cada recomeço. Aquilo que começou como um sonho invisível, hoje se tornou um instrumento vivo de transformação, curando feridas e restaurando destinos. No início do ministério, não lembro mais ou menos aí, faz um bom tempo, né? Nós estamos com 14 anos de ministério, então faz 15 anos. Dia mais ou menos o dia 20 de setembro, um ano antes, participei de um evento, uma congregação, e Deus usou um profeta de fora e ele falou para mim que se eu tinha um ministério. Eu disse não. Ele disse que Deus estava preparando um ministério para mim. E Deus já tinha falado no meu coração. Só que aí, se realmente é Deus usando uma pessoa para falar conosco, a gente não deve dizer nada. Ele tem que esperar que Deus confirme. Passando um tempo, mais ou menos aí, alguns meses, eu subi um monte e lá eu encontrei uma pessoa que também nunca não tinha visto. E durante esse período, eu já estava orando para Deus falar comigo sobre acerca do ministério, me confirmar. E Deus usou essa pessoa em cima do monte. Depois do período de oração que eu estava orando, ela veio e falou comigo. Ela disse, qual é o seu nome? Eu disse, Raimundo. Ela disse, é pastor? Eu disse assim, é do Rio de Janeiro. E ela falou assim, disse, Deus falava comigo, pastor Raimundo, aqui que ele tinha um ministério próprio para o senhor. O senhor tem um ministério próprio? Eu disse, não. Ela disse, mas Deus está preparando. Aí Deus já falou com o senhor? Eu disse que não. Aí, para saber se realmente era de Deus. Não que eu tinha dúvida dentro do meu coração, mas eu precisava da confirmação, porque a Bíblia diz que Deus ele fala 2 ou 3 vezes e de uma certa forma ele acaba confirmando com os profetas, né? De repente, quando essa mulher falou, ela disse assim, para você saber que é Deus que está falando contigo, tem um lugar, um país que quando você ora sobre esse país ou assiste alguma reportagem, alguma coisa, isso te quebra muito. E um país africano, e aí eu já comecei a ver que tinha um encaixe. Ela disse, é Moçambique. E por incrível que pareça, naquele dia, eu lembro que naquele dia, ou um dia antes, eu tinha assistido uma reportagem que tinha cortado muito meu coração. E naquele dia, orando no monte, eu chorava muito, orando por Moçambique. E aí, quando ela disse é Moçambique, eu disse, Senhor, é o Senhor que está falando. Ela disse, não se preocupe que Deus está preparando tudo. Isso foi o período mais ou menos ali de setembro. Então, o ano seguinte, dia 23 de julho, nós começamos a fazer o primeiro culto do Ministério de Restauração de Vidas. Cultos começaram aqui na Morada Nova. O primeiro culto foi na casa da irmã Iraildes, que a gente começou a se congregar. Depois a gente teve uns 2 cultos na casa da irmã Derliane. Depois da casa da irmã Derliane, a gente alugou um salãozinho. E depois desse salãozinho, para honra e glória do Senhor, o Senhor usou uma irmã, a irmã Antônia, que doou o terreno. E a gente foi trabalhar junto para construir a igreja aqui em Morada Nova. E foi a irmã Antônia o pilar dessa construção bem aqui do nosso ministério, da restauração de vida. A primeira igreja mesmo foi aqui, né, fundamental. Foi ela que doou um pedaço do terreno dela para a construção da igreja. E de lá nós trabalhávamos no ministério, né? Eu, irmã Loura e irmã Antônia, na construção, nós fazíamos lanche e assim foi, chegou onde está hoje. Com o passar dos meses, as cadeiras começaram a se encher. Mais do que isso, os corações também foram sendo preenchidos. Aos poucos, o projeto de Deus foi tomando forma diante dos nossos olhos. Cada vida alcançada, cada testemunho compartilhado e cada lágrima derramada no altar eram sinais claros de que a promessa estava se cumprindo. O que começou como um sonho, hoje se revela como parte do propósito divino. E assim, seguimos firmes,
certo de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Meu nome é Raimundo Aquilito. Todo mundo me conhece por Dica. Hoje eu estou aqui dando meu testemunho do que aconteceu comigo uns anos atrás. De 2015 a 2016, por aí assim. Aconteceu que a gente passou uma fase muito difícil aqui. Problema de saúde, problema financeiro. Porque quem conheceu a gente do início sabe que o comércio era bem grande, o melhor comércio que tinha aqui na Ponta da Areia. Todo mundo sabe disso. E aconteceu que de uma hora para outra, eu não sei o que foi que aconteceu, que faliu. Faliu e a gente ficou só com as dívidas. Muita dívida. Muita. Cheque voltado, boleto atrasado e cobrança. Só cobrança. E a gente olhava para um lado, para outro, não via nada. A gente tinha 3 casas. Então a gente botou para vender uma, a escolha da pessoa. A pessoa escolhia das 3 casas que se agradasse, a gente vendia. E o tempo foi passando e nada. O povo se agradava, as pessoas a gente oferecia. Aí eu olhava a casa, se agradava demais. Quando chegava, passava 2, 3 dias despachava no lugar de ficar. E aí as coisas mais aumentando. E aí a gente, só eu e meu marido aqui em casa, a gente não dormia de noite, porque eu não sabia o que fazer da vida. Até coisa ruim passou na cabeça dele, de tirar a própria vida. Foi muito difícil esse tempo para nós. E aí eu recorri o que eu pude, negócio de pajé, de macumbeiro, tudo a gente procurou, não resolvia nada, marrou bem marrado mesmo, o inimigo, marrou. E aí quando foi, eu tinha uma amiga que hoje já não se encontra mais aqui com a gente, já se foi, mas era muito minha amiga íntima mesmo. Aí aconteceu que ela começou a participar dessa igreja, Restauração de Vida, e eu não sabia nem se existia, não conhecia nada de igreja evangélica. Aí essa amiga já estava visitando essa igreja, o pastor Raimundo orando muito por ela, porque ela também estava passando um problema muito sério familiar, a família. E ela me convidou, um dia ela me convidou para me visitar essa igreja. Aí eu fiquei assim, aí eu disse, Zé, eu não posso, tu sabe que eu mexo com essas coisas de macumba, e isso não vai dar certo. E aí ela me encorajou. Vamos, olha, ele é bom pastor, ele ora muito pela gente. E para mim ele está sendo ótimo pastor, né? Ele já me ajudou muito em oração. Aí eu cheguei em casa, eu contei para meu marido, ele ficou assim, receando, porque era igreja evangélica. Né? Mas eu criei coragem, Deus me encorajou. E eu pensei, eu digo, eu vou. Aí a gente começou, eu ia junto com ela, meio-dia nas orações, meio-dia. Ele fazia campanha de oração de 7 dias. Aí terminava uma, começava outra, aí ia sempre. E aí eu falei pra ela, eu digo, eu vou. Ela disse, então eu vou ligar pra ele vir aqui. Aí passou uns 2 dias, aí eu tava aqui em casa, ela me ligou. Aí, Vika, tu tá em casa? Eu disse, tô. Ela disse, vem aqui rapidinho, que o pastor tá vindo pra cá. Aí também eu não demorei, fui. Quando eu cheguei, aí sem demora ele chegou. Lá, e aí ela me apresentou, o pastor Raimundo, e disse pra ele que eu queria conversar com ele. Aí foi que eu fui contar, ele procurou o que eu queria e eu fui falar pra ele, né? Que a gente estava passando problema financeiro, problema de saúde, e a gente tinha o que vender, mas marrou tudo, a gente não conseguia vender a casa para se livrar das dívidas, e a gente estava passando muito aperreio. Aí ele me disse, olha irmã, eu financeiramente eu não posso ajudar vocês. O que eu posso fazer é orar, fazer uma campanha de oração,
quem sabe Deus, com certeza Deus vai resolver esse problema. Aí ele me disse assim, você tem coragem de fazer um desafio comigo? Aí depois ele disse, não, comigo não, com Deus. Você quer fazer um desafio com Deus? Aí eu pensei, fiquei assim, parada, digo, meu Deus, esse pastor não é certo fazer, como é que eu vou fazer? Desafiar Deus? Aí pensei assim, se a senhora topa, eu digo, eu topo. Ele disse, então nós vamos lutar, nós vamos fazer esse desafio e você pode começar logo de amanhã, aí meio-dia, na igreja. Aí eu vim embora, quando foi no outro dia, me ajeitei e fui junto com ela. Chegou lá e assisti, mais chorava do que orava ou assistia também, era só choro. Eu derramei muita lágrima naquela oração na igreja, mas tudo, graças a Deus, foi resolvido. E aí passou uma campanha, uma semana, 7 dias, aí começou outra campanha, começar segunda-feira, aí até sexta. Aí foi indo. Quando chegou já em meio de semana, aí chegou uma pessoa aqui para comprar a casa. E a gente vendeu. Imediatamente a gente foi pagando as dívidas. E a gente pegou o cheque devolvido, boleto, promissória, tudo. E aí fui ligando para as pessoas vindo para receber. Aí pagamos tudo e resolvemos tudo. O nome ficou limpo, graças a Deus. Louvado seja Deus. E quando foi logo na outra semana, começou a vir gente, vendedor, aqui para a gente comprar. E a gente foi comprando e graças a Deus foi dando tudo certo. E o comércio cresceu de novo. E através desse meu problema, foi que eu conheci a Igreja Restauração de Vida, que hoje eu agradeço muito a Deus e a vida do apóstolo. Foi que Deus restaurou a minha vida, a minha casa, a minha família, e graças a Deus hoje nós somos outras pessoas. Porque eu botei fé, eu acreditei e busquei. Eu busquei enquanto eu pude, eu busquei a Deus. E graças a Deus foi resolvido tudo. Hoje eu posso dizer que eu durmo tranquila. Temos problema, porque Deus sabe que a gente tem que lutar e tem dificuldade, mas graças a Deus foi essas coisas, como foi antes, não é mais. E eu abandonei macumba, não quero mais nem saber. Graças a Deus minha vida hoje é de Jesus. Eu e a minha família. E eu agradeço a Deus e a vida do pastor Raimundo, com a família dele. Peço todo dia que Deus abençoe ele sempre, que ele possa ajudar pessoas assim com oração, o tanto que ele me ajudou e eu resolvi minhas coisas. E eu creio que quer procurar ele, que procurar essa igreja, a vida vai mudar. E eu agradeço sempre a Deus e tenho ele com a família dele todos que eu considero igualmente a minha família. Eu amo todos. O crescimento não veio sem lutas. A cada passo surgiram obstáculos que aos olhos humanos pareciam muros intransponíveis. Mas enquanto o homem via limites, Deus via um cenário perfeito para manifestar sua glória. Onde havia escassez, ele plantou provisão. Onde havia dor, ele derramou cura. Cada desafio se transformou em uma oportunidade divina para provar que quando os sonhos nascem no coração de Deus, nenhum gigante é grande demais, nenhum deserto é seco demais, e nenhuma tempestade é forte o bastante para impedir o avanço de quem caminha pela fé. Toda pessoa que vai começar um ministério, ele tem dificuldades, e eu não fui uma exceção. Eu fui o primeiro pastor nesta cidade que abri um ministério. Existiam muitos ministérios, mas ministérios filiados, né? Mas abrir uma igreja vindo de outra congregação, isso foi uma novidade, isso foi um impacto na cidade, foi um choque. Muita gente acreditava, outros não acreditavam, havia muitos comentários, mas eu fui muito decisivo naquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Tanto é que nos primeiros cultos, eu acredito que nós fizemos aí com uma faixa de 15 pessoas. Já no segundo culto nós fomos para quase 60 pessoas. E aí nós começamos a crescer, mas aí ao longo do tempo nós passamos por muito altos e baixos, nós passamos por muita batalha, nós passamos por muitos intempéries. E eu costumo dizer que Deus, quando nos chama, Ele não nos mostra a geografia, porque Ele sabe que alguns de nós não somos preparados para isso. Ao longo da história Ele vai nos capacitando,
fomos vencendo o desafio, passando. Quando eu cheguei aqui na cidade, eu passei fome, dormi em tapete, passei por prática, nunca passei assim fome por não ter comida, mas passamos por um período de aperto tão grande, né, tão grande assim em questão de financeira, com pagamento de aluguéis, atrasado, cobranças, e nós fomos levando. Nunca deixei de orar, nunca deixei de acreditar, nunca deixei de crer naquilo que Deus tinha, porque eu aprendi uma coisa na palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, o versículo 9 diz que as coisas que Deus tem para nós nunca subiu ao nosso coração, os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram, ou seja, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aí o versículo 10 diz que somente é revelado para aqueles a quem foi chamado. Mesmo que ao exterior muita coisa tivesse se quebrado, deixado de me acompanhar, mas assim, Deus sempre falava no meu coração que Ele estava no controle de tudo, né? Eu conheci o pastor Raimundo quando ele chegou na igreja da Graça, né? E eu trabalhava na casa do seu Francisco, que hoje Jesus já levou, né? Então, ele veio de lá das Três Marias para dentro da igreja. E era muito difícil, porque ele não conhecia ninguém. Não tinha ninguém que ele conhecia. Então, naquele momento, era eu e irmã Flávia, que ele conhecia. Então, ali a gente se juntava assim e levava comida para ele. E cuidava dele ali do pouco que a gente podia, né? E foi um momento muito difícil dele, porque ele teve que deixar a família dele lá e vir, né? Por trás de cada vitória há uma história que poucos conhecem. Dias de lágrimas, noites em oração e fé que insistiu em permanecer mesmo quando tudo parecia perdido. Os testemunhos que você ouvirá agora são provas vivas de que Deus continua escrevendo histórias de restauração, cura e propósito. Como disse David Brainerd, que eu jamais me esqueça de que a missão de salvar almas é a maior de todas as obras e o coração do próprio Cristo. E o que falar da restauração de vidas para mim? Para mim, a restauração de vidas já é um testemunho a ser contado. E quem eu era no passado, quando Jesus me encontrou primeiramente através do apóstolo Raimundo, porque se não tivesse um encontro através do pastor Raimundo para comigo, eu não sei quem eu seria hoje. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E não teria colhido vários testemunhos e vivido o poder de Deus como eu vivi e continuo vivendo, e creio que ainda viverei muito mais ainda. Tenho vários testemunhos a ser contado da minha experiência estando no Ministério Restauração de Vidas, onde os meus 2 filhos foram despachados do médico e Jesus trouxe a vida a eles. Aonde um tempo eu vivi, presenciei, fiquei de frente com a morte e Jesus me deu vida. Aí vocês podem dizer, mas não, é pela restauração de vidas. Não, nem bem em si é restauração de vidas, mas eu nasci ali, conheci o Evangelho através da restauração de vidas, através do pastor Raimundo. E hoje eu sou muito grata a Deus, porque ali é que eu me encontro, ali é que eu me vejo, ali é a minha segunda família, ali eu encontro a paz. E muitas das vezes, como eu falo para o apóstolo, que quantas e quantas vezes eu dei trabalho para ele, dei muito trabalho a ele. E quantas vezes eu ligava para ele, ele vinha e me atendia e me socorria. Meu casamento está de pé pela misericórdia de Deus. Hoje eu vivo feliz no meu casamento, porque ele foi um pilar muito grande na minha vida, em me ajudar a restaurar o meu casamento. Hoje eu sou feliz em todas as áreas da minha vida, porque Jesus me encontrou e eu estou no melhor lugar, onde eu sempre deveria estar. E lá só sairei quando Jesus voltar. Parabéns, restauração de vidas. E eu creio que não só a minha vida como foi restaurada, mas de muitas pessoas que irão ser restauradas também, que Jesus vem trazer para esse ministério, em nome de Jesus. Graça e paz. Meu nome é Eulina. Estou mais ou menos há 8 anos no Ministério Restauração de Vidas. E para mim é uma honra estar neste ministério. Foi um ministério onde eu me reencontrei, me reconectei com Deus, onde eu aprendi
a não só amar a Deus, mas a servir a Deus de todo o meu coração. E além disso, eu aprendi a amar ao Senhor sobre todas as coisas e não olhar apenas para as coisas materiais, mas principalmente para o reino de Deus. E durante todo esse tempo de caminhada no ministério, eu pude perceber o agir de Deus na minha vida, na vida da minha família. E o apóstolo, ele foi e é um grande pai espiritual para mim, para minha irmã também, e para o meu falecido pai, aonde eles tinham uma conexão de amizade muito grande e aonde ele estaria muito feliz se hoje ele pudesse ver a glória de Deus sobre este ministério, aonde trocamos, de casa, aonde estamos em uma casa própria, aonde também era um sonho dele, aonde por várias conversas pude acompanhar dele com o apóstolo, falando sobre esse projeto futuro, falando desse sonho futuro que hoje é uma realidade pura e verdadeira. E durante todo esse tempo são vários testemunhos de vida. E o testemunho mais recente de quase todos sabem é da minha filha, aonde eu e meu esposo clamamos ao Senhor, ao Deus deste ministério, ao Senhor Jesus, e Ele nos escutou. E o apóstolo todo o tempo nos acompanhando, como um amigo, como um líder, como um pai. No momento certo de exortar, Ele exortava. No momento certo de nos acolher com carinho, Ele nos acolhia. E no momento de palavra, Ele sempre nos dava conforto em suas palavras. Então, é um líder, durante esses 14 anos, está carregando esse fardo de ser um líder, porque ser um líder não é apenas estar no pódio, mas também é carregar um grande fardo, um fardo espiritual, um fardo onde ele pega cada um de suas ovelhas e coloca na costa, coloca unguento em suas feridas, e é isso que o apóstolo vem fazendo durante esses 14 anos, cuidando de almas, restaurando vidas, sendo um vaso na mão do oleiro, sendo um vaso na mão do nosso Deus, abençoando a vida de todos aqueles que procuram o ministério. Eu agradeço muito a Deus por este ministério, agradeço pela força de vontade do apóstolo, porque não é todo mundo, que aguenta o fardo como ele aguentou durante esse tempo de altos e baixos, porque a nossa vida é assim, são provas, mas em todas elas, ele, com a misericórdia do nosso Deus, saiu vencedor, não para a glória dele, mas para a glória de Deus e, lógico, para o bem de suas ovelhas. E eu quero externar agora a minha gratidão a Deus e também meus parabéns ao ministério e dizer ao apóstolo que eu amo como um pai, assim como eu amei meu pai biológico, eu amo ele como meu pai espiritual, em nome de Jesus. Olá, meu nome é Joséandra, mais conhecida como Josi. A minha chegada no Ministério Restauração de Vida foi assim, antes eu fazia parte de um outro ministério, o qual eu conheci o meu esposo. A gente se conheceu, foi amor à primeira vista, e a gente começou a namorar, e depois de alguns meses a gente decidiu morar junto. E nós chamamos o nosso pastor, participamos para ele não gostou nada, e por falta de sabedoria dele, da parte dele, ele excluiu a gente do ministério. E nós ficamos desigrejados vários meses. Foi quando Deus colocou o pastor Raimundo na nossa vida, o qual nos acolheu com amor, com carinho, e explicou para nós que isso não era o fim do mundo e que Deus não era assim. Ele não falou que nós estávamos certos, mas ele falou que Deus não ia nos excluir porque nós decidimos morar juntos. Aí, depois de algum tempo, já no Ministério Restauração de Vida, aí nós casamos, graças a Deus, e estamos juntos até hoje. Somos muito felizes.
No Ministério Restauração de Vida, a gente aprendeu muita coisa através do ouvir a palavra e o carinho especial do pastor Raimundo, que ele tem com as ovelhas dele, que isso é muito gratificante. Então, eu e meu esposo e a minha filha também cresceu nesse ministério, graças a Deus, e nós somos muito felizes. É onde nós buscamos o nosso alimento espiritual. E o pastor Raimundo foi mais do que um pastor para nós, foi um pai, uma pessoa que nos acolheu e nos explicou, porque até então nós não conhecíamos muito, ainda não conhecíamos Deus como a gente conhece até hoje. E através dele muita coisa mudou na nossa vida espiritual, como ser humano. A gente se transformou, hoje nós somos novas criaturas através de ouvir a palavra, ouvir também os conselhos do pastor. Então, eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar o pastor Raimundo, e dizer para ele que ele não pare, porque quando nós chegamos no ministério dele, nós estávamos feridos. A nossa alma estava ferida, porque o nosso pastor, ao invés de ele conversar com a gente, ele foi excluir a gente, dizer que a gente não iria mais fazer parte desse ministério, porque nós não éramos casados e estávamos morando juntos. E com o pastor Raimundo foi diferente. Ele não disse que nós estávamos certos, mas ele nos aconselhou e nos acolheu com carinho na igreja dele e conversou com nós, sempre vinha aqui, conversava com a gente e acolheu também minha filha muito bem, graças a Deus. Hoje ela é o que é através desse ministério, que ela é uma pessoa muito, muito espiritual, uma filha muito boa, excelente. Então eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e em segundo a ele, dizer para ele que ele não pare, porque assim como eu, tem muitas pessoas aí que precisam, que às vezes não conhecem, que infelizmente tem a infelicidade de participar de um ministério que tem um pastor que tem essa mente, como era esse daí. Então são pessoas que precisam de ajuda espiritual, porque talvez se ele não nos acolhesse, a gente tinha se desviado e hoje nós não éramos quem somos hoje, graças a Deus. Então eu só tenho a ele gratidão e dizer que ele continue, por nada ele pare, porque Deus é na vida dele, todo mundo sabe que Deus é na vida dele e sempre será, porque tem muitas pessoas que precisam de pessoas como ele. Porque hoje eu tenho uma vida restaurada, hoje eu tenho, assim, perto do que eu era para que eu sou hoje, eu sou muito feliz, sabe? Porque esse tempo, quando eu conheci ele, eu não tinha nem prazer para viver. Era uma vida, nossa, que eu não gosto nem de falar muito sobre isso. Hoje eu tenho vontade de viver, vontade de cada dia mais buscar o meu Deus, ter uma intimidade profunda com Deus. Porque quando eu fui logo, me congreguei com ele logo, eu era meio rebelde, sabe? Ele batia assim meio de frente, porque eu dei muita luta para ele, né? Mas eu sou muito grata a Deus por ele ter tido essa paciência, porque tinha dia que eu fazia coisas que deixavam ele triste, eu sentia que ele ficava triste, mas eu sentia que ele me amava, né? E ele passava uns dias a gente ali, mas aí depois tornava de novo, ele vinha, eu ia. Então são muitas coisas que a gente passou juntos, foi muitos momentos de altos e baixos. E hoje as minhas palavras são gratidão a Deus por tudo. Fico muito feliz de ver ele hoje chegar a realizar o maior sonho que nós sonhávamos, de ter a igreja mesmo, o Templo Sede. Eu sou muito feliz, eu sou muito grata a Deus por tudo isso. Então, cada conquista dele para mim, ver, é felicidade, é alegria. Porque eu amo aquele homem, ele sabe, Deus sabe disso. Eu não sou pessoa de estar falando, né? Mas eu
Deus sabe o quanto eu tenho respeito, o quanto eu tenho consideração, gratidão por ele, porque tem coisas que eu não vou nem falar, mas ele sabe, Deus sabe, que a gente enfrentou juntos momentos muito difíceis. E foi um pastor assim que, nossa, momento nenhum ele me disse um não. Em cada geração, Deus levanta vozes que carregam fogo nos olhos e propósito no coração. E quando esses corações jovens se entregam por inteiro, algo poderoso acontece. Boa noite, graça e paz. Me chamo Geiciele e faço parte do ministério desde os meus 5 anos de idade. Através da minha família, né, da minha avó, que nos apresentou o pastor Raimundo e o ministério. Apresentou a mim e a minha mãe. E também queria expressar minha gratidão ao pastor Jean, que nos ajudou muito também no período da pandemia. Através da vida dele, né, o Senhor usou ele para conseguir ganhar a alma do meu avô para Jesus. Eu vou contar um pouquinho da história de como foi. No tempo da pandemia, o meu avô ele tinha adoecido e ele estava muito ruim. E nesse período, o pastor Jean ele ia lá fazer umas visitas para a gente. E ele levava o violão para louvar os hinos da harpa. A gente orava também. E teve um certo dia que meu avô ele estava muito ruim mesmo, que ele não conseguia nem levantar. E nessa tarde, o pastor Jean apareceu lá do nada. Do nada, coisa de Deus mesmo. E ninguém sabia, ninguém esperava o pastor Jean lá. E a gente, como todos os dias, todas as vezes que ele ia lá, a gente começou a louvar, fizemos uma oração e louvamos uns hinos da harpa. E nisso, o meu avô lá deitado na rede dele, muito ruim. E minha avó, chegou e foi ver como é que meu avô estava. E ele estava fraquinho, né? E depois voltamos e começamos a orar de novo. Nisso, o meu avô levantou e foi até lá, né? E nós orando, e a gente só se deparou com o pastor Jean perguntando para ele se ele queria aceitar Jesus naquela tarde, naquela noite. E sem demora, o coração dele devia ter sido tocado, né, por Deus. E todo mundo se alegrou porque ele aceitou. Então eu queria expressar minha eterna gratidão ao pastor Jean pela contribuição, pela ajuda que ele teve, pela preocupação também com a nossa vida, a vida do meu avô. E queria agradecer muito a vida dele, a Deus pela vida dele, e que Deus continue honrando grandemente ele e a família dele. E também queria lembrar, né, que ele foi o nosso líder de jovens há um tempo atrás, e queríamos agradecer por tudo que ele pôde nos ensinar, tudo aquilo que Deus passou para ele, para que hoje nós pudéssemos ter um avanço espiritual em nossas vidas. Então, pastor Jean, queríamos muito agradecer a minha família e em nome de todos os jovens, a sua vida. Que Deus continue lhe honrando grandiosamente. Muito obrigada. Graça e paz, me chamo Andresa. Participo do ministério desde que eu tinha meus 10 anos de idade e atualmente estou com 20. Então, são 10 anos de caminhada, né, no Ministério da Restauração de Vidas, graças a Deus. E a palavra é gratidão, né, pela vida dos meus líderes, por Deus ter me privilegiado, né, de fazer parte dessa família, a família Heavy, onde eu fui tremendamente abençoada, onde eu pude crescer, sabe, aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre o Espírito Santo, ver como o apóstolo pregava, né, logo no meu primeiro amor, pregava sobre o Espírito Santo, ver a forma de que como ele tratava o Espírito Santo, me fez querer conhecer mais sobre o Espírito Santo, e aprendi, né, mais um pouco sobre o Espírito Santo. E ao longo dessa caminhada, né, com a minha família, que nós chegamos de ministério com muitas feridas, nós fomos recebidos
com muitos abraços, muito carinho, muito ensinamento da palavra. Então nós fomos recebidos de uma forma maravilhosa, digamos assim, e fomos recebidos de uma forma maravilhosa. Tenho também muito que agradecer a Deus pela vida do pastor Jean Carlos também. Eu lembro que no período da pandemia, né, que nós estávamos sem expectativas de que iria voltar, todo mundo estava com medo se iriam voltar, né, ainda a ter cultos presenciais. Então foi um momento muito difícil, né, mundialmente. E o Senhor usou tremendamente a vida dele para fazer lives, né, para também sair com trio elétrico, fazendo orações. Eu lembro que eu ficava na janela esperando eles passarem, fazendo a oração. Então eu já presenciei muitas curas, né, do meu irmão, da minha mãe também, do meu padrasto, na minha vida. Então foram muitas bênçãos, muitos aprendizados. Também teve a época que ele foi o nosso líder de jovens, as gincanas bíblicas, as perguntas que a gente sempre errava, mesmo sabendo. Mas foi um tempo muito bom, muito de Deus, assim, para o nosso crescimento e amadurecimento. Então eu sou grata pela vida dele. O apóstolo é meu pai, né, espiritual. Amo a vida dele em Cristo Jesus, já contribuiu muito nessa minha caminhada cristã. Queria dizer que eu lhe amo em Cristo Jesus, que o Senhor é um homem de Deus. O meu desejo é lhe ver sempre cheio do Espírito Santo. E eu amo esse ministério, amo essa família Heber. Agora estamos com o departamento da mídia, né? Também faço parte do Ministério de Louvor, é uma honra fazer parte e servir a Jesus junto com essa família. Faço das palavras de Andresa as minhas palavras, porque a gente cresceu junto, né? Se desenvolveu nesse ministério. E como a Andresa disse, esse ministério impactou muito a minha vida, a minha família. E ver, como ela disse, o apóstolo pregar, o pastor Jean pregar, me incentivou muito também a desejar saber mais da palavra de Deus, buscar conhecimento, coisas novas, que é algo que eu gosto muito. E é um ministério fundamentado na palavra de Deus. E eu sou muito grata pelos meus pastores, o apóstolo que ajudou minha mãe num momento muito difícil, tem segurado esse ministério, que não é fácil ser liderança de um ministério. Agradeço também ao pastor Jean, que muitas vezes, quando eu ligava com os meus pais passando mal, alguma situação, nunca negou orar. Então eu sou muito grata por isso, por ter líderes maravilhosos, o irmão Flávio também. E o que nós temos para dizer é gratidão, e que o Senhor abençoe a vida de vocês, a família de vocês, e que nós possamos ainda continuar muito tempo junto, caminhando até a volta de Jesus. Boa noite, me chamo Flávio. Atualmente estou atuando como líder do grupo de jovens. É mais conhecido como liderança, me colocaram esse apelido. Estou no 3º ano trabalhando no grupo. Tem sido alguns anos, na verdade, de aprendizados, de crescimento, tanto na questão espiritual quanto no que eles acrescentam a mim, e nós compartilhamos conhecimentos. Se eu posso falar algo, na verdade, algumas coisas sobre o nosso ministério durante esses anos que nós estamos trabalhando. Na verdade, a minha família está praticamente desde o início do ministério. Já vínhamos de outro ministério antes de Deus abrir essa porta. Foram anos complicados, por assim dizer, para o nosso desenvolvimento, para que nós pudéssemos chegar até aqui. Desde a infância, o que nós passamos, aquilo que nós tivemos que suportar para chegar até aqui. Coisas que nós tivemos que perder, em que muitas vezes surgiu dúvidas no nosso coração, se realmente foi Deus que nos chamou, em relação, para que pudéssemos estar aqui hoje, na verdade, pelo Ministério de Restauração de Vidas. Que eu acredito que o Ministério de Restauração de Vidas teve que primeiro restaurar primeiramente a nós mesmos. Porque antes de nós ministrarmos outras pessoas a libertação, uma restauração, nós precisamos passar praticamente na pele, que significa restauração de vidas. E eu acredito que ainda hoje nós temos muito aqui se erguer, na verdade. E eu acredito que estamos no 14º ano do Ministério de Restauração de Vidas. Temos muito o que aprender, muito o que acrescentar. Chegamos de longe, não tem sido uma caminhada fácil, tem sido uma caminhada de aprendizado em todas as áreas.
Em cada departamento não tem sido tão fácil, mas eu acredito que o que nós esperamos daqui para frente é que o Senhor ele continue trabalhando na nossa vida, que o Senhor continue dando crescimento, que nós possamos também nos aprimorar naquilo que nós recebemos de Deus. Se realmente nós recebemos esse chamado de Deus na nossa vida, trabalhar com o Ministério de Restauração de Vidas dentro da cidade de Santa Helena hoje, que não tem sido fácil, eu acredito que nós também queremos nos aprimorar. Eu espero que nós, o Ministério, possamos nos aprimorar como um grupo de pessoas, como cristãos, como profissionais em vários departamentos, para que possamos abraçar o maior número que Deus quer enviar para nós. Eu creio e espero que a partir de então, a partir desse ano, que seja um ano de crescimento, um ano de prosperidade, um ano de desenvolvimento. Sabemos que virão desafios, mas com Deus e juntos nós vamos superar. Eu espero também, eu trabalhando aqui pelo grupo de jovens, junto com o grupo de jovens, o que nós esperamos é que possa haver um crescimento maior, como Deus tem enviado pessoas, enviado jovens. Recentemente o Senhor nos deu uma equipe maravilhosa, que foi a equipe da mídia, que através dela o nosso ministério passou um pouco mais adiante do que nós estávamos. Elevou o nosso ministério para um pouco mais longe, nos deu novas formas de trabalho, e é isso que eu espero, é que nós possamos continuar crescendo. Quero deixar o meu parabéns também para o apóstolo Raimundo, que também é meu pai. Nós sabemos que não foram anos fáceis, passamos por muitas coisas, perdas, problemas na família, mas eu creio que até aqui nos ajudou o Senhor, e eu creio que muito mais Ele vai fazer. Olá, eu me chamo Jaine, sou esposa de Flávio, que atualmente a gente está liderando o grupo dos jovens. Estou no ministério antes que iniciasse, né? Eu vim da Assembleia de Missões junto com o apóstolo, acompanhei um pouquinho a trajetória do início, de situações chatas que aconteceram no começo, mas hoje a gente entende que foram portas que o Senhor fechou para que novas portas se abrissem. E a gente vê a mão de Deus em cada detalhe, a gente vê que, independente de tantas coisas e situações que aconteceram ao longo desses anos, o Senhor se fez presente em todos os momentos. E eu sou uma testemunha viva de muitas coisas, muitos milagres e bênçãos que o Senhor operou na minha vida através dessa porta que se abriu do Ministério Restauração de Vidas. Eu lembro que foi muito forte o trabalho de libertação na minha vida, no início, quando eu me converti. E o pastor, na época era pastor ainda, né? Teve toda a paciência do mundo comigo. Eu não era uma ovelha muito obediente, eu era rebelde, mas com tudo isso ele teve paciência. E hoje eu entendo que tudo foi necessário para que eu me tornasse o que eu tento ser hoje, né? Porque não é fácil a mudança, mas eu também lembro de um período muito difícil que eu passei no meu casamento. E como o próprio nome do ministério já diz, restauração de vidas, o Senhor, Ele restaurou o meu casamento. E eu agradeço a Deus pela vida do apóstolo, por ter tido também paciência, pelos conselhos. E mesmo sendo filho, né, na época que tudo aconteceu, mesmo sendo filho, ele esticava a orelha de quem tivesse que esticar, dele, a minha. Mas tudo foi necessário para que essa restauração acontecesse. E tantas outras coisas que eu já tive de curas físicas, cura espiritual, de ansiedade, de pedra nos rins, de ter colocado mesmo a pedra através de oração. Então a gente vê que não é simplesmente só um templo, só uma igreja, mas a fé movida através de pessoas. E não é também só irmãos em Cristo, mas uma família, né? Uma família em Cristo que o Senhor me presenteou, nos presenteou. E hoje nós estamos aqui para agradecer por mais um ano de ministério, 14 anos, né? Tá aí quase virando uma debutante. E cremos que isso é só o início de muitas coisas que o Senhor ainda irá fazer. Se tudo o que vemos até aqui já nos enche de lágrimas e gratidão, imagine o que Deus ainda tem reservado. Porque quando Ele começa uma obra, não é para ficar no meio do caminho, é para levar até o fim, é para a glória dEle. Chegamos ao fim dessa jornada de palavras, lembranças e testemunhos. Mas a verdade é que o que Deus está fazendo entre nós está apenas começando.
Esses 14 anos não são o ponto final, são apenas uma vírgula na grande história que o céu ainda está escrevendo. Cada vida transformada, cada lágrima derramada no altar, cada semente lançada em oração, tudo isso ecoa na eternidade. E que, acima de tudo, a glória continue sendo só dele, sempre dele. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12.